Graça e paz, boa noite. Eu sou o pastor Juarez, aqui de Natal, da Igreja Batista da Restauração. Eu tenho uma mensagem de Deus para você, ok? Nós vamos ler aqui na palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 12 até o versículo de número 16. Está escrito assim: Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, este homem já era velho e adiantado em idade entre os homens. Foram os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samar. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. A Bíblia está aqui dizendo que Golias, o gigante Golias, por 40 dias, ele se apresentava para ameaçar a nação de Israel. Ele se apresentava para desafiar, para botar, para correr mesmo todo aquele exército de Israel. Então, nós estamos vivendo um momento onde se fala de muito, onde está se falando muito da quarentena, onde as pessoas estão se resguardando. E nós sabemos que isso também é uma guerra, isso também é uma batalha. E nós estamos aqui para aprender nessa noite os passos que Davi deu, a coragem que havia em Davi, o que fez Davi para vencer essas batalhas. Primeiro nós vemos que Davi, uma das grandes qualidades de Davi, é que Davi não viu o Golias como um gigante. Todos estavam vendo o Golias como um gigante. Saul estava vendo Golias como um gigante, o exército estava vendo, a nação toda estava vendo aquele Golias como um gigante. E Davi não. Davi, quando olha para ele, diz assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, Davi ouviu aquele homem, um homem completamente sem Deus, aquele Golias, um homem sem aliança com Deus, e não viu aquele homem na altura que o exército de Israel estava vendo. Então nós sabemos muito bem que muitas vezes, quando nós olhamos para uma situação desastrosa, um problema sério que chegou na nossa vida, a gente não pode ter a visão que o problema está passando para nós, porque é exatamente isso que vai causar pânico, é exatamente isso que vai causar o medo, é exatamente isso que vai enclausurar as pessoas e botarem as pessoas para correr. E nós sabemos muito bem que quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra está falando o tempo todo o quanto o Senhor Deus é conosco. Não temas porque eu sou contigo, né? Isaías 41:10. Não te assombre porque eu sou teu Deus. Josué capítulo 1, não te mandei eu, ser forte, corajoso e etc. No Salmo 27 também o Senhor dizendo: eu sou a tua luz, de quem temerei, do que me recearei. Então o Senhor, Ele é conosco. Então, e além do mais, a Bíblia está dizendo também, em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então nós sabemos muito bem que o medo, ele é capaz de paralisar as pessoas. O medo, ele também baixa o sistema imunológico, nosso sistema de defesa. E através do medo, as pessoas estão desenvolvendo síndromes, como por exemplo a síndrome do pânico. As pessoas também estão se entregando à depressão, tudo isso por causa do medo. Então nós estamos vivendo nesse momento, né, onde está se falando da quarentena devido ao coronavírus, onde as pessoas estão ficando dentro das suas casas, onde as pessoas estão com medo de tudo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Deus está dizendo para você: não temas. Eu preciso confiar nessa palavra. Eu preciso confiar naquilo que Deus diz para a minha vida. Eu serei e sempre vou ser aquilo que a Bíblia diz que eu sou e aquilo que a Bíblia diz que eu serei. Uma outra coisa que nós vemos na vida de Davi é que Davi, ele não usou armas humanas para enfrentar aquela problemática, né? Ele não usou armas humanas. Nós estamos aqui no capítulo 17 de 1 Samuel,
E se você for observar o versículo 38 e 39, você vai ver que Saul coloca as vestimentas do seu exército sobre a vida de Davi. E quando Davi tenta andar com aquele montão de roupas e espadas e todas aquelas armas do exército de Israel, ele simplesmente diz para ele, olha, eu nunca experimentei isso antes, eu não consigo andar com isso aí. Então as armas humanas, elas não vão produzir resultados. As armas que vão produzir resultados são as armas que a Bíblia diz que elas produzirão resultado. Por exemplo, lá em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo diz assim, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, para destruir os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então nós temos um arsenal de guerras a nosso favor. Você precisa usar a sua fé, você precisa usar a oração, você precisa usar a arma da palavra de Deus, da leitura, da comunhão, da adoração, para que você fique firme contra as astutas ciladas do inimigo. E além do mais, nós sabemos muito bem que o Deus que nós servimos é o Deus das causas impossíveis, tá ok? Então, olhando para a vida de Davi, o que Davi fez? Davi pega o seu cajado e ele pega também pedras, não é? Para enfrentar aquele Golias, aquele homem gigante, aquele homem que tinha mais de 130 quilos de roupas pesadas, de armaduras, mais de 130 quilos de armadura sobre a sua vida. A Bíblia diz que a espada dele era um eixo de um tecelão, de tecelagem, de teiar e etc. E o camarada era temido e aquelas palavras também faziam muito mal emocionalmente para o exército de Israel. Mas Davi vai a ele com o seu cajado, Davi vai a ele com pedras. Nós sabemos muito bem que o cajado lembra o pastor, e o pastor, o bom pastor sempre foi Deus, o bom pastor é Jesus, o pastor que diz para a gente que ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque tu estás comigo. E as pedras falam da rocha de Israel, que a Bíblia diz que Deus é o Deus de Israel, é a rocha de Israel, está lá em 2 Samuel. Então nessa rocha nós vamos ter a certeza e a convicção que estamos firmados nela, que nada vai nos abater, que nada vai nos abalar, que essa vai ser mais uma crise que nós vamos passar. E lembre-se, como povo de Deus, as pragas não são para nós. Quando o povo de Deus estava lá no Egito, as pragas eram para o Egito. As casas do povo de Deus eram marcadas pelo sangue do Cordeiro. E eu, em nome de Jesus, que estou entrando agora através desse vídeo na sua casa, aleluia, a minha oração é que a sua casa também, neste momento, tenha a marca do sangue do Cordeiro, e nem o mal, como diz o Salmo 91, 7, chegará à tua tenda. Para terminar, eu gostaria de ler aqui o que está em Romanos 8,31, que eu acredito que você saiba muito bem, que diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja bem, que diremos, pois, à vista destas coisas? É uma interrogação. Que coisa? As coisas que nós estamos vendo hoje. As tempestades, os problemas com a natureza, problema do feminicídio nesse país, problema agora com esse coronavírus. Que diremos à vista dessas coisas? Passamos por dias difíceis, atravessamos dias difíceis e nós sabemos que Deus tem uma razão e um porquê de tudo isso. Mas a palavra de Deus está dizendo, que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que nós vamos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não existe encantamento contra o povo de Deus, amém? Quando Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus, os encantamentos não tocavam o povo de Deus, tá ok? Então vamos firme na fé, vamos resgatar a unção que havia sobre a vida de Davi. E esse gigante, ele não é um gigante, esse aí é mais uma prova que nós vamos passar, mais uma peleja que nós vamos passar, tá ok? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.